Pois bem, meus amigos, ontem nós tivemos mais uma sessão da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Quem compareceu foi o Coronel Naime, o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que mesmo tendo um atestado que poderia ali justificar uma falta, decidiu comparecer à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para prestar esclarecimentos. Tivemos vários bons momentos, a Damares pontuou muito bem sobre a questão dos direitos humanos, mas o delegado Ramagem, ele passou para um outro nível. Ele é o nosso craque, camisa 10 dessa comissão, e na sua intervenção aí de pouco mais de 7 minutos, ele simplesmente destruiu, desmascarou toda a narrativa do governo, do PT, da esquerda, de que esses atos foram culpa de omissão apenas da Polícia Militar do Distrito Federal. E tem também alguns nomes que surgiram aí, até o nome do Renan Calheiros foi parar no meio da história. É uma treta sensacional. Eu sei que você não teve saco para assistir horas e horas de CPMI, mas este trecho é muito importante que você curta, comente, compartilhe, para que ele se espalhe cada vez mais e as pessoas entendam o que está nas entrelinhas deste dia fatídico onde houve vandalismo na sede dos Três Poderes, o dia 8 de janeiro. Então me ajuda aí, dá essa força, ajuda a espalhar. Vou fazer uma reação ao comentário do Ramagem e no final eu volto aqui para fazer o arremate. Tá, né? Cumprimentar o presidente, cumprimentar a mesa, demais parlamentares. Coronel Naime, nós agradecemos seu comparecimento e a vontade livre de depor. Coronel Naime, qual a sua experiência atuando em policiamento de manifestações e em controle de distúrbios civis? Excelência, a minha primeira unidade como ainda aspirante a oficial foi o batalhão, foi a antiga Companhia de Policiamento de Choque. Unidade onde eu servi na função de comandante de pelotão, fui comandante de companhia, depois fui chefe da seção de pessoal, fui chefe da seção de planejamento, fui depois subcomandante durante 2 comandos. Inclusive, um dos comandos foi durante a Copa das Confederações, com todas aquelas movimentações que houve no Distrito Federal. Muito bem, coronel. Vasta experiência em manifestações aqui no DF. Sim, senhor. Em sua experiência, cerca de quantos manifestantes se encontravam na esplanada dos ministérios no 8 de janeiro? Excelência, eu só vi através de imagens. Assim, do que veio na imprensa, né? Mas eu acredito que algo... Assim, eu não me sinto seguro de dizer um número mais exato, ou menos, né? Mas 500, 1 milhão, eu acho que em 5 torno mil. de 10 a 12 mil pessoas. Muito diferente das manifestações anteriores, que cerca de 500 mil pessoas, até 1 milhão, se apresentavam. E nessas grandes manifestações, ordeiras pacíficas, não houve qualquer invasão ou depredação, quebra de patrimônio público. O senhor já informou que estava afastado de licença no 8 de janeiro. Também não estava no momento das reuniões preparatórias e dos planejamentos anteriores à possibilidade de 8 de janeiro. Não, senhor, excelência. Eu tomei conhecimento do planejamento só depois que eu fui preso. No 8 de janeiro, coronel, os batalhões especiais, BOP, Choque, eles estavam de prontidão ou de sobreaviso, conforme foi levantado, inclusive, pela... Excelência, de acordo com o plano de operações 002, o coronel Paulo José colocou à disposição do primeiro comando CPRM frações do efetivo de PATAM, que é o patrulhamento tático móvel, que é o choque móvel, que nós chamamos de choque leve, juntamente com tropas da Rotan. Por quê? Porque, de acordo com o plano de operações 002, com as informações que tinham de inteligência e com a matriz de risco que foi feita, seria um nível de policiamento de responsabilidade do Comando de Policiamento Regional. Então, a partir daí, o que o chefe do DOP faz? O chefe do DOP fez a matriz. A matriz indicou que o nível do policiamento que estava de acordo com as informações de inteligência era um nível de comando regional, ele só repassa ao chefe do departamento, do chefe do comando. Coronel, então houve uma fração
Cerca do efetivo Existia. completo do choque do BOP estava de sobreaviso. O que eu estou tentando explicar para o senhor, porque eu Excelência... tenho que controlar meu tempo, senão eu perco as perguntas, peço desculpas. Eu só pedi para o senhor... O senhor poderia explicar a diferença de sobreaviso para prontidão, rapidamente? O efetivo de sobreaviso, ele permanece em casa. O efetivo de prontidão, ele permanece no quartel. De prontidão, ele chegaria em quanto tempo, choque, BOP, o efetivo completo? 40 minutos. Imagine como estavam em sobreaviso, que ainda teria que se dirigir a seus batalhões, suas unidades, se equipar à saída. Ou seja, de sobreaviso, eles não atenderiam à demanda que aconteceu no 8 de janeiro. Nós passamos por um tempo de 2h30 a 3 horas. Ok. Como foi colocado até pela relatora, e a oposição também bem conhece, nós sabemos que foi o coronel Klepter que deu a ordem, a determinação de colocar essas tropas, esses batalhões de sobreaviso. Qual era a função do coronel Klepter no início de janeiro até o 8 de janeiro? O coronel Klepter era o subcomandante-geral. Subcomandante-geral. Qual a posição dele, o cargo, a função dele agora? Hoje ele é o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Quem o promoveu a comandante-geral? Doutor Ricardo Capelli. Ricardo Capelli, o interventor, o promoveu, a pessoa que colocou as tropas todas de sobreaviso e não de prontidão. Ricardo Capelli, antes de ser interventor, ele trabalhava em que ministério? Excelência, que eu tenho conhecimento do Ministério da Justiça. 02 do Ministério da Justiça do senhor Flávio Dino. Por que os requerimentos do senhor Capelli não foram aprovados nessa CPMI? O senhor está perguntando para mim? É porque eu sei que o senhor não sabe, mas nós aqui sabemos o porquê. O senhor, mesmo de licença, o senhor vestiu a sua farda e foi à esplanada tentar evitar que manifestantes invadissem e depredassem patrimônio público. Onde estava o coronel Klepter? Ele estava no Gabinete de Gestão de Crise na Secretaria de Segurança. Ele chegou na presença de quem ao Teatro de Operações? Juntamente com o doutor Capelli. O senhor declarou que a entrada nos prédios públicos no 8 de janeiro foi fácil e diferenciada, isso comparado a diversas manifestações. Portanto, clara omissão. Qual é a atribuição, a obrigação e a responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal diretamente aos prédios dos três poderes, inclusive internamente? Excelência, a Polícia Militar, a responsabilidade dela é somente nas vias do Distrito Federal. Isso se restringe aos acessos à via N1, N2, S1, S2, falando-se em questão de esplanada. Eu cito para os senhores, historicamente, eu operando de choque, inclusive na época do movimento do Passe Livre, eu lembro que o excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros era o presidente dessa casa, e ele mesmo deu a determinação que a polícia de choque não podia entrar no Congresso, pois nós não temos jurisdição aqui dentro. A jurisdição aqui é da Polícia Legislativa. Então, a Polícia Militar, ela age dos limites do Congresso para fora. E todas as vezes que a Polícia Militar houve alguma intervenção, que eu estava à frente, que nós entramos aqui no Congresso, foi com autorização do presidente da Casa. E eu, por várias vezes, já presenciei fatos de manifestantes invadirem a chapelaria, a tropa de choque da Câmara Legislativa, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal conseguir conter ali na chapelaria, enquanto a Polícia Militar se reorganizava e retirava essa tropa de volta para as vias. Só que dessa vez, assim, realmente foi impressionante como foi fácil adentrar os prédios públicos. Impressionante como foi fácil adentrar os prédios públicos. Os três prédios dos três poderes pertencem à administração pública federal ou distrital? Os três prédios pertencem à administração pública legislativa federal, ao judiciário federal e ao executivo federal. Muito bem, coronel. Então, o senhor não estava trabalhando no momento do 8 de janeiro, nem no planejamento. O senhor vestiu sua farda e foi para o fronte tentar ajudar os colegas no trabalho. O senhor não estava nos grupos que recebiam as ameaças, as notícias de ameaças e alertas do perigo de invasão em grupos federais ou distritais, e a Polícia Militar do Distrito Federal não tem qualquer atribuição perante os três prédios públicos dos três poderes. Então, coronel, o senhor está claramente, indevidamente preso, enquanto outras autoridades deveriam estar no seu lugar. Ou foram promovidos.
ou foram promovidas. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, coronel. Mas olha que maravilha que é um delegado fazendo investigação. A pessoa que sabe o trabalho que está fazendo, bem diferente da relatora, que é um outro capítulo. Talvez nos próximos vídeos aí eu traga os melhores momentos de Elisiane Gama, que mais uma vez tomou um baile, né? Tentou emplacar a narrativa e não conseguiu, porque tenta lutar contra os fatos. Agora, não é interessante que o seu coronel Klepter, este coronel que colocou a tropa de sobreaviso, em vez de estar em prontidão, como vocês viram aí, justamente esta pessoa foi promovida a comandar as tropas da PM, e enquanto o coronel Naime estava lá lutando contra os vândalos, chegou a se machucar, teve fotos que foram expostas durante a comissão. O cara que lutou contra os invasores está preso. O outro que ficou lá no ar-condicionado junto com seu Capelli, que era o interventor, e que fez esta caca homérica, foi promovido. Eu só acho que Ramagem tirou o pino da granada e lançou ela lá no colo do Flávio Dino. Agora fica muito difícil para a CPMI não aprovar os requerimentos do seu Capelli, que precisa explicar essa história que está muito mal explicada, e também do seu Flávio Dino. Agora conta para mim aqui nos comentários o que vocês acharam dessa intervenção do Ramagem e o que vocês acham que pode acontecer nos próximos capítulos. Quem quiser um comentário mais detalhado sobre a CPMI, ontem eu ainda peguei o finalzinho dela, transmiti em live lá no meu canal secundário, Paula Marisa Live, que eu deixo o link aqui na caixa de informações para vocês. Então vão lá tem vários momentos, tem o Felipe Barros, tem o André Fernandes, e também quero aproveitar esse finalzinho para te fazer um convite, se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar ainda mais do que dando joinha e compartilhando, que já é uma ajuda muito boa, mas se você quiser ajudar ainda mais, eu te convido a fazer parte do Clube Marisa. O link tá aqui embaixo. Fazendo a sua inscrição no Clube Marisa, vocês têm acesso a conteúdos exclusivos. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!